Graça e paz, meus irmãos, graça e paz a todos que têm nos acompanhado aí nesse tempo de escola dominical gravada, transmitida pelo canal do YouTube da Igreja Metodista em Voldac. Louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, de estar preparando aí, de ter preparado mais um estudo para a gente poder, buscando na presença de Deus, crescer, ser edificado, ser consolado pela palavra do Senhor. Bom, quero te convidar para a gente dar continuidade aos nossos estudos, né? A gente tem seguido a revista Legados de Fé. Essa revista tinha uma proposta de apresentar os legados de fé de homens e mulheres do Antigo Testamento. Essa revista nós caminhamos com ela até algumas semanas atrás. Os estudos que a gente tinha proposto já se encerraram e agora a gente começa uma nova caminhada de estudos que também tem esse título, só que agora trazendo uma visão para os homens e mulheres do Novo Testamento. Então a gente vai começar hoje Legados de Fé, mas voltando para personagens do Novo Testamento. Antes de qualquer coisa, antes de compartilharmos o texto bíblico, antes de seguirmos nessa proposta de estudo, eu quero te convidar a fechar os olhos, a ter um momento de oração. Não sei quando que você vai assistir esse vídeo, né? Se é manhã, se é tarde, se é noite. Não sei qual vai ser a tua disponibilidade, se você vai poder parar o que você está fazendo e se dedicar exclusivamente a ter esse momento de estudo, de reflexão, ou se você vai simplesmente ouvir, independentemente da forma como você vai receber esse vídeo, esse estudo de escola dominical, eu peço a você que tenha esse tempo, feche teus olhos, que coloque a tua vida diante do Senhor e peça a Ele para falar contigo, muito mais do que informações, discussões, reflexões. Eu creio que é o Espírito Santo do Senhor que nos alimenta, que fala conosco, que faz a palavra dele sair dessa letra fria para se tornar viva em nossas vidas. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Pai Santo, Deus querido, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, por mais um tempo que o Senhor reserva para nós. Muito obrigado, Deus, por esse canal que ainda está disponível. Muito obrigado pela oportunidade, Deus, que mesmo à distância temos de estarmos lendo, meditando, refletindo e compartilhando a Tua palavra, Deus. Pai Santo, o meu desejo, Senhor, é que essa palavra lançada, essa semente lançada, encontre terra fértil e venha produzir bons frutos, Deus. Para isso, Pai, eu te peço, me usa conforme o Teu querer e Tua vontade. Fale, Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor desejou e planejou falar nesse momento. Pai Santo, encontre nos meus irmãos, nas minhas irmãs, essa terra fértil, Deus, a receber a Tua boa palavra, Deus, e fazê-la frutificar, não só, Deus, como um momento que nós tenhamos contato com uma ou outra informação teológica, mas para muito além disso, Deus, possamos ter contato com o Senhor, com a palavra que é viva, que é eficaz, que produz vida, Senhor Deus, e vida em abundância. Coloco diante de Ti, Senhor Deus, a classe de homens dessa escola dominical na Igreja Metodista em Voldac. Toma os Teus filhos, sustenta os Teus filhos. Pai, a todo tempo, Senhor Deus, que o Senhor possa guardá-los, livrá-los de todo mal, assim como as famílias que eles têm, Senhor Deus. Guarde essas famílias, Senhor Deus. Sustente essas famílias, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai querido, sei que outras pessoas têm assistido esse vídeo, então, Pai Santo, eu te peço, abençoe esse teu filho, essa tua filha. Pai querido, dê a ele graça, entendimento, Deus, da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Colocamos diante do Senhor, já neste primeiro momento, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, Senhor Deus, e te pedimos, tem misericórdia de nós, afasta de nós esse mal, Senhor Deus, põe termo, põe fim, Senhor Deus, a essa situação. Nós cremos, Pai, que basta uma palavra Tua, Senhor Deus, e aquilo que não existia passa a existir, Senhor Deus. Abençoe, Pai, homens e mulheres que têm se dedicado ao estudo, à ciência, atrás de uma cura, de uma vacina, de um remédio, Senhor Deus. Abençoe, Pai. Pai, faz prosperar, Senhor Deus, esses Teus filhos e filhas, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero te convidar a abrir tua Bíblia para que possamos fazer a leitura do nosso texto. O texto que vai nos nortear aqui hoje é do Evangelho de João, capítulo 1, os 14 primeiros versos. Um texto muito conhecido, eu sei que muitos de nós talvez saibam de cor esse texto. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 14. Diz assim o texto: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Deixe sua Bíblia aí ao lado, nós vamos ler alguns outros textos daqui a pouquinho. Como eu mencionei para vocês, a gente começa um novo alvo de estudo agora, né? Uma nova revista, Legados de Fé, mas agora do Novo Testamento. E esse nosso material começa falando do maior de todos os legados, né? Do maior de todos os personagens, da razão de ser de qualquer outro personagem bíblico, Jesus. A pergunta que eu quero compartilhar com vocês e que vai nortear o nosso estudo é simples, mas vem sendo feita desde a antiguidade e deve ser repetida por nós cristãos de tempos em tempos. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Se nós fôssemos pegar alguns dos evangelhos, nós iríamos encontrar várias respostas, não é verdade? Filho de Deus, para Marcos, capítulo 1, versículo 1. Filho do homem, Mateus 24, verso 30. Cordeiro de Deus, João, capítulo 1, versículo 35. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é mestre, João, capítulo 1. Rei de Israel, Evangelho de João, versículo 49. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Jesus é o pão. Jesus é a porta. Jesus. Quantas tentativas de definir, de expressar o significado de Jesus para nós. Certa vez, Jesus se deparou com seus discípulos e os questionou, né? Quem que as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos responderam, uns dizem que tu és profeta, uns dizem que tu és esse, tu és aquele. E aí Jesus pergunta para eles, e vocês? Quem dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? Se você quiser saber mais desse texto, Mateus capítulo 9, você vai encontrar referências disso que eu estou te falando. Se nós fôssemos tentar responder a essa pergunta, quem é Jesus, tivéssemos ainda numa reunião em que eu pudesse fazer a pergunta e você pudesse responder imediatamente, eu não tenho dúvida de que encontraríamos respostas das mais distintas. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Talvez você dissesse, Jesus é o Salvador do mundo. Talvez outro levantasse e dissesse, Jesus é aquele que cura, aquele que sara. Talvez outro se levantasse e dissesse, Jesus é o libertador. Associarmos Jesus com essa diversidade de expressões é muito comum, é muito comum. E aí você talvez esteja se perguntando, poxa, que monte de definições são essas? Será que a teologia tem uma definição para Jesus? Certamente tem, né? Se a gente for lá na etimologia, Jesus significa Deus salva. Se você quiser perseguir a origem da palavra, você vai perceber que ela está vinculada à mesma palavra que deu origem ao nome Josué. Mas não é esse o sentido que a gente quer apresentar aqui para vocês hoje, porque essas expressões diversas são importantes porque elas são muito verdadeiras. Verdadeiras porque são a expressão da experiência que cada um de nós tem com Jesus. Quem é Jesus?
Aí o irmão que respondeu que ele é o libertador, possivelmente vai trazer à mente uma história de libertação que vivenciou, que presenciou, que conheceu. Para aquele que disse, ou poderia ter dito, que Jesus é aquele que sara, é aquele que cura, talvez tivesse menção de uma experiência de cura que experimentou ou que conheceu que alguém experimentou. O fato é, dificilmente algum de nós definiria Jesus ou apontaria como um caminho para conhecer Jesus a sua expressão humana. Já parou para pensar nisso? A sua expressão humana, a sua reação humana, as suas características enquanto homem. Você sabia que Jesus chorou? Jesus chorou na morte de Lázaro, Jesus chorou. Em outros momentos, outros registros de forte e intensa emoção de Jesus. Sabia que Jesus teve raiva? Certa vez ele entra no templo, se depara com os vendedores, com as suas bancas, e ele fica nervoso. O texto diz que ele derruba as mesas, e ele entra em conflito com aqueles homens que estavam fazendo da casa dele uma casa de comércio. A gente poderia fazer menção de outras situações em que a humanidade de Jesus está assim exposta. Por exemplo, você sabia que Jesus teve fome? Jesus teve fome quando foi conduzido ao deserto no seu período de jejum. O texto diz que ele teve fome. Em determinado momento ele teve fome. Mas por que será então que nós temos uma dificuldade grande de definirmos Jesus a partir da sua humanidade? Primeiro eu queria dizer para você que isso não é privilégio ou não é uma situação só sua, não. É assim desde muito tempo. A dificuldade que se tem de tentar de fazer menção de Cristo a partir da sua humanidade é de tempos antigos, não é de agora, não. Na leitura que nós fizemos hoje, é interessante, né? Pega a tua Bíblia aí, vamos voltar um pouquinho para lá. Jesus, ele é definido, ele é apontado. Aqui o texto que a gente leu ainda não fala dele, não fala o nome de Jesus, mas a todo tempo está falando dele. Esse trecho que nós lemos é conhecido como prólogo, né? Aquele início, aquela introdução. Aqui Jesus é apresentado como o Verbo. O Verbo. E olha que interessante, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A expressão aqui que começa o Evangelho de João, no princípio, é a mesma utilizada lá no Gênesis. A expressão que inaugura o texto que vai apontar para a criação, o tempo que Deus está criando. No princípio era o Verbo. Aqui Jesus é o Verbo. Jesus é o Logos de Deus. É aquele que existe desde o início. É aquele que criou todas as coisas. É aquele que esteve com Deus e mais, é aquele que é Deus. É aquele que é Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O texto vai fazendo menção do agir de Deus, do Logos de Deus. Introduz a história da salvação, falando que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. O texto está falando da encarnação de Jesus, de um Verbo que se fez carne, o que fica mais claro e evidente no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui há o apontamento, o direcionamento de Jesus como Deus, como pessoa da Trindade, como pessoa que participou da criação, como pessoa que participou da redenção,
como pessoa da divindade que se encarnou, que passou a viver na condição humana. E detidamente, especificamente, era sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. 3 lições acerca desse texto que a gente leu, com ênfase no Logos, no Verbo de Deus. 3 lições acerca da encarnação de Jesus. Por que a encarnação de Jesus? E por que muitas das vezes nós não trazemos tanto à mente a encarnação de Jesus? Nós nos concentramos na sua divindade, nas coisas que ele fez, porque mesmo sendo homem, ele não deixou de ser Deus. Seus milagres, suas manifestações de conhecimento, de sabedoria. Mas hoje eu queria compartilhar com vocês 3 lições acerca da encarnação de Jesus e o que isso significa para mim e para você. Primeiro, a encarnação de Jesus o aproxima da humanidade, ao mesmo tempo em que aproxima a humanidade de Deus. O fato de Jesus ter se tornado homem, ter se encarnado, me aproxima de Deus e aproxima também Deus do homem. Quero compartilhar com vocês um outro texto, está lá em Hebreus, capítulo 10. Deixa eu pegar aqui que eu já separei esse. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Hebreus 10, versículo 19 e 20. Olha que interessante. Diz assim o texto: portanto, meus irmãos, tende ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, pela sua carne. A encarnação de Jesus o aproxima da humanidade, o faz sentir na pele as dificuldades, as lutas, as tentações, os sentimentos mais humanos, mais primários, como raiva, como tristeza, todos esses sentimentos, como medo. Então, aproxima Deus do homem, aproxima o homem de Deus. Por isso, tenha em mente o fato de Jesus ter se encarnado, ter se feito homem, é uma bênção, uma dádiva para a humanidade. Uma dádiva para a humanidade. Segunda lição: olhando para o Jesus humano, entendemos como ele venceu. Dá para pensar nisso? Como Jesus humanamente venceu. Como Jesus, que era homem, venceu. Como que isso aconteceu? E aí, a partir dessa situação, a gente consegue também, pela fé, crer que isso é possível para nós também. Jesus diz: o mundo jaz no maligno, mas tende bom ânimo, ou seja, não desanime, se esforce. É pelo exemplo de Jesus que nós aprendemos que a fé nos permite contemplar e alcançar essa glória eterna, mesmo nos momentos mais difíceis. Nos leva a ter comunhão com o Pai. Olha que interessante esse texto que está lá em Mateus, capítulo 26, verso 39. Olha que interessante. Momentos aí que se aproximam da crucificação de Jesus. Jesus coloca o rosto na terra e ora, dizendo assim: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. Olhar o exemplo de Jesus é ver que a vitória dele passa pela obediência, pela fé. Crer, compreender que obedecer, ainda em circunstâncias difíceis, é um caminho para a vitória. Aí eu olho para a humanidade de Jesus e falo: Deus, é possível viver uma vida de obediência, é possível viver uma vida em que a fé me alimenta, me capacita a obedecer, a caminhar na tua presença, a não desanimar.
Olhando para Jesus, entendemos como ele venceu. Venceu pela fé, pela obediência, não desanimando, mesmo em momentos difíceis, em momentos em que ele, o meu desejo aqui, humanamente falando, é não compartilhar essa situação. Mas faz a tua vontade, Deus. Quantas vezes a gente engole isso, não fala, né? Talvez Deus, nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, propondo isso como estudo da escola dominical, talvez Deus esteja usando para te falar, ó, é possível colocar para fora isso. É possível falar isso sem ofender a Deus. Deus, está difícil. Está difícil, eu não queria passar por isso, mas se é o teu querer, me ajuda, me sustente, Deus. Amém? Terceira lição, reconhecer a humanidade do Filho é compreender que o Filho é modelo para mim e para você. Oh, meu Deus, como a gente vive um tempo em que nós carecemos de modelos. Nossa, Deus. Homens e mulheres que nos inspiram. E nos inspiram não é só nas palavras, não. Não é só no discurso, não, mas na sua vida, na sua prática, nos seus exemplos. Olhando para a situação do nosso país, a gente percebe que muitas pessoas têm perdido suas vidas. E diante dessa situação toda, a gente vê governantes sendo acusados de desvio do dinheiro público, que era para ter sido construído hospitais, que era para ter sido canalizado para a compra de aparelhos, para um instrumental ali daqueles hospitais, daquele local que socorre as pessoas. Eu fico pensando, Deus, como nós carecemos de bons exemplos, de pessoas que vão para além dos discursos e conseguem viver uma vida prática, uma vida digna, uma vida da qual vale a pena se fazer menção, vale a pena se lembrar, vale a pena apontar como legado. Crer no Jesus humano nos abre a porta da esperança, sabia? Isso porque nós podemos olhá-lo como alguém semelhante a nós, que encarou sua jornada, que venceu, que não esmoreceu. Olha o que diz em Hebreus, agora capítulo 12, versículos 1 e 2. Esse texto é tremendo, eu gosto muito desse texto. O texto diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, livremo-nos de todo peso e do pecado que firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. É exatamente por ter sofrido coisas que nós também sofremos, que Jesus é misericordioso, é bondoso, para nos socorrer em nossas tentações e dificuldades. É o que diz também Hebreus, capítulo 2, versos 17 e 18. Ele sabe exatamente o que eu e você estamos passando. Saiba disso, meu irmão. Cristo sabe exatamente o que você tem passado. Exatamente. E é por saber com exatidão, por ter vivido na carne humana, que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso, que Ele nos socorre, que Ele nos acolhe. Bom, quero concluir contigo. O relógio não para aqui, né? Eu quero agora apontar 3 momentos aí para a nossa conclusão, 3 tópicos dessa nossa conclusão. Primeiro, crer que Jesus se fez humano é fundamental para o nosso progresso na fé. É fundamental, não abra mão disso. Se recorde sim, faça menção de Jesus pela sua ação salvífica, pela sua ação de curar, de restaurar. Mas não se esqueça da humanidade dele, se despiu da sua glória e se fez homem. Isso faz a minha fé crescer, isso faz a minha fé progredir, faz eu olhar para o meu Salvador e perceber que ele me entende. À medida que reconhecemos nossa humanidade e limitações, percebemos também que temos um Deus que conhece nossas fragilidades e necessidades, e por isso mesmo, Ele pode me socorrer, socorrer a mim, socorrer a você.
Por fim, Jesus é um modelo a ser seguido. Um modelo. Para isso, precisamos conhecer o Cristo que é revelado nas Escrituras. Quem é Jesus? É sabendo quem Ele é, que nós vamos progredindo e crescendo em confiança, em fé. Temos a percepção, o conhecimento de que seguir os seus caminhos é o caminho de vida, de paz, de alegria, de vitória. E assim, nós não só recebemos o legado que Jesus deixou, mas também preparamos um legado para as nossas gerações, para os nossos filhos, para as pessoas que estão próximas de nós, a ponto delas se lembrarem no futuro: poxa, esse é um homem, é uma mulher de Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa nossa caminhada, que o Senhor nos sustente, que nós possamos, reconhecendo o legado da humanidade de Jesus, um legado que nos faz crescer na fé, um legado que nos faz olhar para o exemplo dele, um legado que nos faz crer que também é possível vencer, ainda que na nossa humanidade. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe o teu domingo, que o Senhor te sustente em todo o tempo, que seja uma semana abençoada, que tudo aquilo que tem sido um obstáculo para a tua vitória, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que tudo aquilo que tem sido obstáculo, dificuldade na tua vida, que você possa ter em mente que Jesus suportou algo muito maior em favor da minha vida e da tua vida. E ele venceu. Nós também podemos vencer no nome e por amor dele. Deus te abençoe, Deus te sustente, em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos, eu quero terminar esse nosso tempo de reflexão também com uma oração. Pai de amor, Deus Santo, muito obrigado, Deus, por esse tempo de meditação acerca da tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela liberdade que temos de manuseá-la, de estudá-la. Muito obrigado, Deus, porque a tua palavra, ó Pai, ela vem saciar a sede que temos do Senhor. Que cada dia mais e mais essa sede nos impulsione a buscar do Senhor, a buscar ser edificados, ser sustentados, ser transformados, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor resolveu se fazer em carne, humanamente falando. Habitou em nosso meio, ó Deus, e mostrou para nós que nós, vivendo uma vida contigo, também podemos vencer os desafios e lutas que se apresentam em nossas vidas. Pai Santo, Deus de amor, eu quero interceder pelos teus filhos e filhas, pelas famílias da nossa igreja. Eu quero interceder, ó Deus, por aqueles que perderam seus familiares, por aquelas pessoas que estão passando por momentos de luta, estão nos hospitais. Pai, vem com teu socorro, vem com teu conforto, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Vá onde nós humanamente não podemos ir e conforta, consola aqueles que choram de luto, Deus. Ó Pai, e vai, Deus, trazendo cura e restauração àqueles que estão hospitalizados, estão doentes nas suas casas. Pai querido, venha ao nosso socorro, a nossa oração, Deus, crendo que o Senhor pode todas as coisas, crendo que o Senhor está acima de tudo, que o Senhor habitava lá na criação, que o Senhor criou todas as coisas pelo Senhor, para o Senhor, por intermédio do Senhor, Deus. Continue conosco, Deus. Precisamos do Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um bom domingo, uma boa semana. Que o Senhor continue a falar ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.